cada pastor que tem nos dado oportunidade em vossas congregações e que representa este campo na cidade de Limeira. Os irmãos encontraram 1 de Samuel, capítulo de número 30. Nos diz assim: sucedeu, pois que Davi e os seus homens chegaram ao terceiro dia a Ziclague. Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jereslita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versos 7 e 8 agora. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém, queridos? Podemos assentar. Personagem este que acabamos de mencionar, muito conhecido. Fato é que o Senhor, quando nós permeamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, é fácil notar que o Senhor tinha lhe convidado desde o ventre para que fosse um governador, para que fosse um rei, para que fosse alguém referência na nação. Fato é que se trata acerca desta fala que eu fiz no Salmo de número 139. Fato é, e importante é afirmar, que no Salmo de número 89, no verso de número 20, a Bíblia nos diz que o Senhor, em uma fala de afirmação, diz: achei Davi, meu servo, e com santo óleo o ungi. Queridos irmãos, é importante saber que muitos textos do qual se trata deste personagem de nome Davi é muito edificante para as nossas vidas. Mas esse texto que acabamos de ler trata-se de uma história de superação. Por certo, não faltará para as nossas vidas consolo e edificação dentro do próprio texto, para que nós venhamos entender o tamanho do nosso Deus, do qual Ele é sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar
um período que Davi vivenciou, um período que Davi, ele veio contemplar, período esse do qual eu chamo de período de águas tranquilas. Este período foi um período quando ele tinha, segundo o escritor Charles Swindoll, por cerca de 14 anos de idade, quando ele apacentava centenas de milhares de animais irracionais, do qual estava este moço, este jovem, ou por que não falar este adolescente, Davi, sobre a obediência do seu pai. Enquanto Davi sofria com a rejeição dentro do lar, por parte dos seus irmãos, ele encontrava consolo, ele encontrava refrigério, neste lugar, do qual eu quero afirmar novamente, chamado de águas tranquilas. Foi no pasto que Davi vivenciou experiências incríveis. Foi lá que ele fez a composição, depois de ter sofrido o desprezo, do Salmo de números 23, do versículo do qual eu quero aqui enfatizar 5, do qual ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Por certo, neste período, este período foi o período que Davi mais teve inspiração, inspiração para louvar, inspiração para assim fazer notório na escrita o que sentia o seu coração. A Bíblia nos diz que o Senhor está preparando oportunidades, oportunidades esta do qual Davi vai galgar, do qual Davi vai triunfar. Este texto que acabamos de ler, Davi está passando por um período de escassez, Davi está passando por um período de solidão, Davi está passando por um período de rejeição, Davi está passando por um período de dificuldade. E acredite se quiser, depois de conquistar, depois de triunfar, depois de ver o seu nome sendo mencionado por todo o Israel, a Bíblia nos diz que quando ele está nesse período de águas tranquilas, o profeta vai até a sua casa, o seu nome é Samuel, e a Bíblia nos diz que ali houve uma convocação de todos os irmãos de Davi, e a palavra do Senhor, certo é, que ela estava naquele dia sobre a vida de Davi, para que Davi viesse entender que Deus lhe ouviu no seu período de solidão, quando ele vivenciava esse período de águas tranquilas, quando ele entende que o seu pai manda ele chamar, e que ele está diante do profeta, e que o Senhor aquece o coração do profeta, dizendo que aquele moço, aquele jovem, era o que Deus tinha escolhido para agora governar sobre a nação, do qual o Senhor tinha feito a rejeição do atual rei, do qual era Saul. Então Samuel logo entende que o óleo tem que descer sobre a sua cabeça. Você vai observar agora o Salmo de número 23, verso de número 5, se cumprindo sobre a vida de Davi. Ou seja, todas as orações que foram feitas por você em períodos de dificuldade, em períodos de desprezo, nenhuma delas foram esquecidas. No tempo certo, em tempo oportuno, o Senhor te mostrará e trará à sua memória que foi aquelas orações dificultosas que está se cumprindo no seu devido momento, para que você seja testemunha ocular deste milagre. Davi agora está vendo que a sua oração que foi feita neste período de águas tranquilas está se cumprindo. A mesa está posta, o azeite está descendo sobre a sua cabeça. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Havia um outro cenário em Israel. O outro cenário era o crescimento do gigante, por nome Golias, de dia após dia, segundo o escritor de nome José Gonçalves. Golias foi crescendo dia a dia, ou seja, esse gigante foi se tornando grande, esse gigante foi se tornando incapaz de ser abatido. A Bíblia nos diz que os irmãos de Davi
fizeram pouco caso para a sua consagração, para aquele período que para Davi foi um período maravilhoso de grande glória. Para os irmãos de Davi, eles pouco se importaram. E o porquê disso? Porque os irmãos de Davi estavam olhando para esse outro cenário. Os irmãos de Davi estavam interessados na filha do rei. Todos eles queriam agora ter como objetivo ser, aleluia, ser genro do rei Saul. O mesmo Saul tinha dito que aquele que transpassasse, aquele que derrubasse, aquele que vencesse o gigante, certamente casaria com a sua filha Mical, e o mesmo seria isento de imposto. Quando os irmãos de Davi viram as costas, Deus vai preparar uma oportunidade simples e pequena para levantar a cabeça do seu servo. A Bíblia nos diz que no trajeto do qual Davi está indo levar alimento, ou levar, quem sabe, queijos aos seus irmãos e aos capitães, a Bíblia nos diz que Davi encontra o rei Saul, que não vê a hora passar, que está com vergonha. Não tem nenhum combatente de guerra, não tem nenhum soldado dentro do arraial capaz, aleluia, de enfrentar o gigante Golias. A Bíblia agora vai nos dizer que Davi, quando vê o rei, ele vê no rei a sua oportunidade de vencer, a sua oportunidade de transpassar aquele gigante que estava afrontando o Deus vivo de Israel. Há um provérbio chinês que diz que 3 coisas vão e nunca mais volta. Primeiro, a palavra que sai da boca. Segundo, a flecha que sai do arco. E terceira, a oportunidade perdida. A própria Bíblia Sagrada nos diz para nós não termos pressa em sair da presença do rei. Davi está diante do rei, e Davi vai contar uma história, do qual essa história, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é consumada. E quando Davi se encontra com o rei, ele diz: ó rei, eu posso te contar uma história? O rei diz: pode sim, Davi. Olha, um certo dia, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando de repente veio um urso feroz e tomou uma das ovelhas do meu pai. Eu peguei a trincheira, perfurei o seu coração e matei aquele urso. Agora preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. As maiores experiências entre você e Deus, não vai haver nenhuma testemunha ocular. Porém, Deus que está no céu viu que foi verdade. Deus que está no céu viu aquilo que aconteceu. O rei não vai se empolgar, porque ninguém viu. E coisas boas para verem ao nosso respeito falta às vezes estas pessoas. Davi não vai desanimar. Davi diz: ó rei, posso contar uma segunda história? O rei disse: pode sim, Davi. Eu ainda estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando de repente veio um leão, e eu peguei na sua barbatana, perfurei o seu coração, livrei a ovelha que estava na boca do leão, e feri e matei aquele leão. Como ninguém viu, o rei também não vai dar crédito, aleluia. Mas o Deus dos céus tinha visto todas aquelas experiências que foram calcadas em períodos de dificuldade, aleluia. Davi não vai desanimar. O que me chama a atenção é que Davi incomoda, ou parece incomodar o rei, e vai dizer: posso te contar uma terceira história? E o rei diz: ainda tem uma terceira, Davi? E Davi diz: tem. O interessante é que a primeira e a segunda era algo consumado, fato real. A terceira que Davi vai contar, ela ainda não aconteceu. E tudo aquilo que não aconteceu, e quando eu enxergo como se estivesse acontecido, isso se chama fé. A terceira história de Davi vai ser uma história de fé. Ó rei, a terceira história que eu tenho para contar é essa: assim como eu fiz com o urso, e assim como eu fiz com o leão, assim farei ao gigante Golias, que afronta o exército do Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. A força de Davi nunca consistiu
nos seus braços, aleluia, nunca consistiu na sua habilidade. Aleluia, o próprio Davi disse no Salmo de número 20, versículo de número 7, uns confiam em carros, outros porém em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Salmo de número 27, versículo de número 3, ainda que o exército se levantasse contra mim, nele confiaria. Oh, glória a Deus, no nome do Senhor eu salto muralhas. Oh, aleluia. Salmo de número 46, versículo de número 5, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará até o romper da manhã. Eu assumo esta reunião noturna para dizer que a dificuldade de hoje será triunfo no dia do amanhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então eu vou avançar. Ele derrubou o leão, ele derrubou e feriu o urso. Ele agora também fere o gigante. Se eu fosse Saul, eu não só daria a minha filha Mical a Davi, como eu teria prazer de andar com Davi em todos os lugares e dizer que é meu genro. Colocaria como capitão da guarda. Eu honraria Davi. Eu pagaria toda a festa de Davi, do seu casamento. Mas o rei vai sofrer de uma dificuldade. E a culpa desta crise, que daqui a pouco eu vou entrar, parece ser das irmãs. Porque as irmãs começam a cantar um hino que diz assim: Saul matou milhares, porém Davi matou e feriu os seus 10 milhares. Há pessoas que têm dificuldades de entender que tem uma pessoa dentro do mesmo ambiente com mais habilidade do que ela. Seja Deus louvado pela vida do profeta João Batista, que em todo o tempo da sua pregação ele glorificava aquele que não conhecia. E quando todo mundo ia no Jordão para ouvir e ver a mensagem de João, e um certo dia ele apontou para Cristo e disse: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eu sou da seguinte convicção: se tratando o que concerne a unção, quem tem, tem. Quem não tem, presta continência para aquele que tem e vai dando glória, porque um dia vai chegar a sua vez. Quando as irmãs cantam isso, Davi tem que fugir da nação. Davi se encontra agora em um período dificultoso. A moradia de Davi é covas, vales, desertos, casas pequenas. E um certo dia, ele diz: quem me dera ter asas como de pomba, pois voaria para o deserto, lá pernoitaria e lá descansaria a minha alma. Ele está vivenciando agora na íntegra. E ele está agora foragido. Saul quer lhe matar. E eu estou lhe provando que esta dificuldade veio depois do grande triunfo, por ele ter abatido aquele gigante. Agora preste bastante atenção nisso. Quando ele sai da nação, ele vai a uma caverna chamada Caverna de Adulão. E quando ele entra na caverna chamada Caverna de Adulão, ele encontra 400 homens. Vou parafrasear para o século atual, para os dias de hoje. Homens com nome no SPC e Serasa, homens no alcoolismo, homens que estavam entregues às drogas, homens que não tinham mais nome na praça, e de tanta vergonha, o seu refúgio foi aquela caverna. Homens que estavam separados das suas mulheres, homens que estavam há muito tempo sem ver
os seus filhos. E aonde Davi vai entrar? Justamente neste lugar. Quando Davi lá entra, e que ele começa a ouvir as histórias destes homens, e que o seu coração quer como que enfraquecer. Aleluia! A Bíblia de ordem cronológica, e também o escritor Martin Lloyd Jones, diz que é nessa hora que Davi vai escrever o Salmo de número 121. Ele sai para fora da caverna e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Oh meu Deus! Ele vai fazer duas promessas a estes homens, segundo o pano de fundo histórico. Primeira promessa é que ele vai dizer e vai falar a estes homens que o vosso matrimônio, ou seja, as vossas esposas, voltarão para eles, assim como os vossos filhos. Segunda promessa, segundo Hernandes Dias Lopes, diz que a segunda promessa que Davi faz é que todos eles, Davi promete que não somente Davi, mas como os 400 voltarão para Jerusalém de cabeça erguida. Agora eu quero que você preste bastante atenção em algo aqui. É quando Davi, quando ele se encontrou em crise, foi que ele foi encontrar que ele tinha algumas habilidades a mais. Até o presente momento, ele sabia apacentar, admoestar animais irracionais. Mas ele sabe que no meio da dificuldade, ele tem que fazer algo a mais. Porque no meio da nossa dificuldade, nós sempre oramos um pouquinho mais, buscamos um pouquinho mais, lemos um pouquinho mais, nos consagramos um pouquinho mais. Davi vai aprender a fazer lança, escudo, espada. Davi vai treinar aqueles homens. Aqueles homens vão entender que eles eram aqueles valentes, porém, eles precisavam de um grande líder. E Davi agora está trazendo de volta a todos aqueles homens o valor que todos eles têm. Davi está incentivando ninguém mais do que Davi para dar uma palestra motivacional. Aqueles homens começam a marchar por florestas, começam a uivar, a ponto da Bíblia dizer que aqueles homens chegaram a ponto de pular em covas e rasgar leões. Um deles um dia brigou tanto, lutou tanto, brigou tanto, guerreou tanto, que quando foi tirar o cabo da espada da mão, o cabo ficou preso à mão, colou. Aleluia, aleluia. Então Davi está correndo, e segundo a Bíblia Sagrada, em Ziclag, ele fica 1 ano e 4 meses. Agora veja o que acontece. Alguém desce da floresta e conta para aquelas irmãs que tinham feito a canção: Saul matou milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Que os maridos delas, ou seja, de cada uma, estava segundo a orientação de Davi. Aquelas mulheres, muitas delas que fizeram a canção, eram as mesmas dos quais eram esposas desses homens que se encontravam na caverna de Adulão. É aí quando há a restauração familiar, e essas mulheres, por ficarem tão encantadas com Davi, elas se unem ao seu esposo, e estão agora uma família, uma restauração dentro do deserto. Os homens estão com Davi, porque aquilo que ele disse se cumpre. Eles só estão esperando a oportunidade certa de descer a Jerusalém. Não é chegado o momento. Saul está à procura.
E graças a Deus, que o GPS de Saul era do camelô, nunca encontrou Davi. E a Bíblia diz que Davi nunca procurou Saul, mas o GPS de Davi era divino, sempre ele encontrava Saul. Aleluia! Oh meu Deus! Agora a Bíblia nos diz, em 1 Samuel capítulo 22, que Saul entra em uma cidade chamada Nob. É importante entender isso aqui. E Saul está revoltado com todos os sacerdotes. E ele levanta um homem de nome Doeg, para que mate os 85 sacerdotes do Senhor. Sacerdote, nessa representação bíblica, significa pastor. E Doeg mata 85. Só que tem o nome de um deles, que se chama Aimeleque. Aimeleque tem um filho que se chama Abiatar. Vou repetir. Tem um sacerdote que morre por espada de Doeg. Ele se chama Aimeleque. Só que ele tem um filho que se chama Abiatar. E Abiatar, quando vê aquilo, sai correndo. Ele foge. E aonde ele vai encontrar refúgio? Em Davi. E vai narrar para Davi o que aconteceu em Nob, que os 85 sacerdotes foram mortos. E Davi vai integrar ele, juntamente com o seu exército. O sacerdote na Bíblia é uma pessoa muito importante, porque é como um instrumento de consulta ao Senhor. Não só o sacerdote, mas como os profetas de antigamente. Então você vai perceber que esse Abiatar foi todo um plano de Deus, para que ele se juntasse a Davi. Agora vamos avançar um pouco. Davi está na cidade. Ele está com as suas esposas. Os seus homens estão com as suas esposas. Os seus filhos estão lá. A guarnição vai ser trocada. Os homens que vigiam em alto monte vão descer. Davi vai subir com uma outra companhia de militares. Os que descem descansam. Os que sobem vão vigiar. Quando Davi sobe, a Bíblia nos diz que vieram os amalequitas e sitiaram Ziclag. E eles vão trazer 3 prejuízos. Primeiro prejuízo, eles vão levar todos cativos. Todos que ficaram, mulheres e crianças, vão ser levados presos. Primeiro prejuízo que o adversário das nossas almas quer nos trazer, nos prender. Você sabia que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas os seus pensamentos estão presos em muitas coisas lá fora. Aleluia. E aqui é uma tipologia. Eles vão prender. Segundo prejuízo, eles vão atear fogo. E fogo assusta. Há muitas pessoas na igreja que estão com o seu casamento cheio de chamas do inimigo, com as suas famílias, e você tem visto incêndio e não pode fazer nada. Terceiro prejuízo, os amalequitas fizeram chorar. E o interessante é que a expressão é essa: até que não houvesse mais força para chorar. Quando Davi desce, e que as mulheres foram levadas, e que os filhos não estão mais, e que Davi olha, e para onde ele olha está deserto, e para onde ele olha só tem fogo, e os homens que descem com ele, aqueles homens brutos, começam a chorar, e todo mundo cai em pranto. Escute isso que eu vou lhe dizer. Se você fizer 99 acertos
ninguém vai lhe elogiar. Se você errar apenas uma vez, todos vão lhe condenar. Os 400 homens agora querem achar um culpado. E quando eles olham para um lado e para o outro, quem vai ser o culpado? Davi. Nós lemos no texto que eles estavam com pedras na mão, no calor da ira, querendo achar o culpado, aleluia, e disseram: vamos matar Davi, a culpa é dele. E o que Davi falou, pregador? Primeiro eu vou falar um texto, do qual Jeremias diz: bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Davi não falou nada. Davi ficou calado, fazendo o quê? Chorando. Porque o que os homens mais queriam era que Davi se manifestasse. Mas se ele falasse alguma coisa, ele poderia ser apedrejado. Davi tem todos os motivos para questionar Deus. Primeiro, estava no lugar de águas tranquilas, quando o profeta lhe mandou chamar. Teve a rejeição dos seus parentes. Quando ele fere o gigante, na condição de morar em Jerusalém, ficar tranquilo com a filha do rei, o rei lhe persegue. Quando está no deserto, agora tem esta dificuldade. É aqui que nasce aquele verso. Quando todo mundo está olhando para Davi, Davi pega uma pena e escreve: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem, porque você pode chorar hoje, mas o amanhã vai amanhecer para você. O amanhã vai se manifestar para você. Davi escreve e diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Davi está passando por uma outra crise. Qual, pregador? Espiritual. Segundo alguns escritores, como por exemplo Champlin ou Bill Arnold, diz que Davi, nesse período de treinar, de educar os filhos, de também ter um espaço para as esposas, ficou afastado no que concerne a uma entrega total, por cerca de 1 ano e 2 meses, ao Senhor. Ele ficou afastado da oração, por cerca de 1 ano e 2 meses, devido a tantas coisas. As dificuldades começaram como que não lhe afastar. Os homens que estão com pedras na mão estão esperando uma resposta de Davi. Aleluia! E Davi agora, ele vai procurar quem? Abiatar. E quando ele vai atrás de Abiatar, Abiatar é o sacerdote. Vou me encaminhar para encerrar agora. E Abiatar é o instrumento de consulta. Só que quando ele chega diante de Abiatar, ele diz: traze-me, nós lemos, peço-te aqui o éfode de linho fino, a indumentária. E o que era isso? Era uma vestimenta que era instrumento de consulta ao Senhor. Só que Davi não poderia pôr, porque ele não era sacerdote. Quem poderia consultar o Senhor era Abiatar. Mas Davi está tão aflito que ele não quer ver Deus falar por intermédio de um sacerdote, ou seja, que a fala de Deus chegue a ele por intermédio de terceiros. Porque tem dia em nossas vidas que nós não vamos à igreja, não ligamos o rádio para ouvir uma mensagem, não queremos uma oração. Tem momentos que nós dobramos os nossos joelhos e falamos: fala comigo na íntegra, aquece o meu coração novamente. Então quando Davi diz isso: traze-me, peço-te,
Abiatar pega a indumentária e entrega a Davi. E por quê? Porque aquela indumentária significava santificação, louvor, comunhão. Era o instrumento de consulta a Deus. Quando Davi pega a indumentária, ele vai para um lugar aonde está ele e Deus. Lá fora, 400 homens com pedras na mão. E se Davi voltasse de uma oração sem resposta, os homens matavam Davi. Tem momentos que é só nós e Deus. Tem momentos que nos trancamos com Ele e dizemos: e aí, Senhor? O mundo lá fora quer me matar. E Davi foi buscar ao Senhor. Quando ele colocou a indumentária, se eu conheço bem Davi pelas Escrituras, ele chegou cantando e entoando o Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia! E ele foi orar. E o salmo que ele orou, cronologicamente, é o salmo de número 4. Quando ele se tranca e faz a oração. Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha a aflição. Versículo 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Ele estava esperando uma resposta de Deus. Aleluia! Perturbai-vos. Olha aqui a prova que Davi ficou em silêncio. E não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tem coisa que é só para você contar para Jesus, meus irmãos. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração. Davi é um campeão. Passando tudo isso está alegre. Mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E aí, Davi, nessa prova, não vai dormir? Vai perder o sono? Vai tomar tarja preta? Olha o que ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Aleluia! Com a permissão do nosso pastor Levi, eu queria que vocês colocassem de pé, porque agora chega o final da mensagem. Aqui é o cerne da mensagem agora. Magno e Zaide, por gentileza, se preparem. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Davi está com a indumentária. O instrumento de fala, o que trazia a voz do Senhor ao homem, ao rei, era o sacerdote ou o profeta. Aí eu lhe pergunto, Davi nem era sacerdote e nem profeta. Da onde viria a voz do Senhor? Quando ele faz essa oração, ele diz assim: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei. Só que dentro da indumentária, na época do primeiro sacerdote, do qual se chamava Arão, tinha duas pedras que eram do lado externo dessa indumentária. Uma de um lado, outra do outro. Uma se chamava Urim e outra se chamava Tumim. Segundo um escritor por nome James Moffett, ele diz que isso era considerado como as sortes sagradas. Ou seja, Deus falava por intermédio dessas pedras. Nessa época aqui, as duas pedras estavam dentro da indumentária. Davi pegou as duas pedras na mão e fechou a mão. Levantou a mão e começou a novamente, sozinho, ele e Deus, a buscar o Senhor com sinceridade. E nesse aspecto aqui, Davi era tremendo.
Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Agora olha só, eu sei que não te agradas em holocaustos, senão os te daria. Ou seja, não adianta eu sacrificar o boi, mas eu sei que a oferta agradável ao Senhor é espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele está com as duas pedras na mão fechada, e se Urim acendesse, que era a pedra verde, Deus estava dizendo: estou contigo, Davi. Se o Tumim acendesse, que era a pedra vermelha, Deus estava dizendo: não estou contigo. Só que o segredo era para fazer a pedra verde, o Tumim acender: a adoração, a sinceridade, a comunhão, o louvor. Aleluia, aleluia. E quando Davi começou a buscar o Senhor com verdade, aleluia, e que ele terminou a oração com essa expressão: perseguirei eu esta tropa, Senhor, alcançá-la-ei. E que ele abriu a mão, a pedra vermelha ficou apagada, e a pedra verde, Urim, acendeu sobre a face de Davi. E Deus disse: persegue Davi, porque tudo que levaram vai voltar. Aleluia. E quando Davi saiu lá fora, os homens ficaram confundidos, porque só entende quem está dentro, quem está fora não entende. Quem está dentro recebe vitória, quem está dentro não sabe o que está acontecendo no mundo. Quem está dentro tem graça de Deus, quem está dentro tem unção de Deus, quem está dentro adora, quem está dentro glorifica, quem está dentro tem resposta da parte de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a resposta que você veio buscar aqui nessa noite, você vai sair por essas portas com a pedra verde acesa e dizendo: Deus falou comigo, a minha restituição vai acontecer para a glória do nome de Jesus. Pode louvar, magnizar e adore ao nome do Senhor. Aleluia. E deixe a sua pedra que está na sua mão nessa noite acender, porque Ele merece. Aleluia. Aleluia, aleluia. Adore. Ele merece. Número 10. Ó Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele Seja merece. adorado aqui neste lugar, Jesus. Por tudo que tu és, Senhor, nós queremos declarar nessa noite tua grandeza. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Olha, com esplendor de Você que está enfermo, você que está em querendo uma resposta do Senhor na sua vida esta noite, convido por você que vem à frente. Os pastores vão orar por você. Nós vamos orar por você. Se você está passando por uma luta, vem aqui. Ele é a própria Glória a Deus. luz, Aleluia. e as trevas Glória a vão Deus. fugir, Rapidamente. tremer com Glórias sua a Deus. O voz, Senhor é poderoso tremer para com confirmar sua voz. a vitória na tua vida. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus, Glórias a e Deus. todos vão te Aleluia. ver.
por gerações. Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim. O começo e o fim. Olha, três se formam em um. E Ele está aqui nessa noite, ó. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande. Você pode declarar? Você pode declarar a grandeza do Senhor nessa noite? Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Todos vão ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Todos vão te ver. Quão grande, grande é o meu Deus. Quão grande. Eu quero te convidar a declarar a grandeza do Senhor. Só você que se sente grato pela fidelidade do Senhor. Eu sei que de repente seu coração está aí ferido, doído. Mas independente da circunstância, o Senhor continua sendo grande. Arranque forças aí, declare que Ele é grande, que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande, grande, grande. Grande Ele é, o meu Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu. Glória a Deus, aleluia, louvado é teu nome, Jesus Cristo. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aqueles irmãos que querem receber uma oração, que está enfermo, que está passando por uma luta, uma dificuldade, venha neste momento rapidamente. Vou convidar o pastor Joel para fazer esta oração. Meu irmão, minha irmã que está passando por uma dificuldade, uma luta, e esta noite é noite de restituição. É noite de vitória, esta é noite de cura para a tua vida, esta é noite a qual o Senhor Jesus Cristo quer falar para você. Vá, que eu irei contigo e te darei a vitória. Aleluia, este Deus é poderoso e maravilhoso. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão. Quem venha, aproveite este momento. Glória a Deus. Venha crendo que Deus é poderoso para realizar milagres, pois Ele é o Deus dos milagres, o Deus de maravilha. Aleluia. Para Deus não há impossível. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, venha. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor em favor daqueles que aqui estão
como também daqueles que lá estão, para que a bênção de Deus te alcance aí, aonde você se encontra. Glória a Deus, amado Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, quero te suplicar, Senhor, a tua bênção, em favor de cada um dos teus filhos, que aqui já chegaram. Meu Deus, Xerabacandalama, a tua palavra foi pregada nesta noite. Ó Deus, confirma a mesma, repreendendo as enfermidades, para a glória do teu nome. Eu ordeno agora toda a enfermidade, em nome de Jesus, vai saindo a enfermidade. Charamacarama, Eribicandalama, Chicandalama, Xerama, Trimarabacandalama, Xerianama. Em nome de Jesus, eu ordeno toda a enfermidade que vai saindo, vai deixando esta vida agora, em nome de Jesus, e para a tua glória. Eu te agradeço, Senhor, pelo milagre realizado nesta vida, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, aos obreiros principalmente, quero lembrar que domingo começa a nossa Escola Bíblica de Obreiros. Peço aos irmãos, obreiros, dirigentes, que venham, deixam lá alguém cuidando do rebanho e venham com suas famílias. Nós teremos aqui o pastor Wellington Júnior, que estará conosco, dando abertura da festa no domingo. Então, os irmãos venham, os obreiros, deixem alguém lá cuidando do trabalho, porque nós somos aqueles que precisamos estar aqui para participarmos desta abertura durante a semana e assim por diante. Então, não se esqueçam, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, tem material dos cantores lá atrás, se os irmãos quiserem adquirir o CD, por apenas R$10, meus irmãos, baratinho, eu já tenho o CD deles, é uma bênção para as suas vidas, para você presentear, para você ouvir também no seu carro ou em sua casa, meus irmãos. Também alguns trabalhos lá no Santina, dia 6, 7 e 8 agora de setembro, a partir de sexta-feira amanhã, pastor Tiago Franco, no sábado, pastor Vanderlei Carciliano, e no domingo, pastor Pedro Generoso. 6º Congresso de Adolescentes no Santina. E logo mais estaremos também falando dos trabalhos de jovens no Olga Verone.